Bom, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à sessão de apresentação do TCC 2, do aluno Ayrton Souza Marinho. O título do TCC é Classificação Automática de Sinal de ECG com Redes Neurais Convolucionais. Esse trabalho é orientado por mim, professor Lívio, e co-orientado pelo professor Marcel Barros, também do campus de Crateús. A banca avaliadora é composta por nós, orientadores, e também pelas professoras Amanda e Lisier. Então, Ayrton, você tem, a partir de agora, 30 minutos para apresentar seu trabalho, tá? E desejo boa apresentação para você. Obrigado, Lívio. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando meu trabalho de conclusão de curso, né? Eu sou o Ayrton Souza Marinho, um orientador é o Lívio Antônio Melo Freire, orientador Maciel Barros Pereira. E o nome do meu trabalho é Classificação Multiclasse de Qualidade de Sinais de Eletrocardiograma, tá? É o trabalho de conclusão número 2, significa que eu vou estar apresentando os meus resultados aqui para vocês, tá? O trabalho vai seguir o seguinte roteiro, tá? A introdução, que eu vou dar brevemente a justificativa e objetivos, seguido de uma metodologia que eu utilizei tanto na divisão de dados quanto na construção do modelo, os resultados que eu obtive, a conclusão e os trabalhos futuros, ok? Bom, dando uma contextualizada, né, de acordo com a OMS, cerca de 17,9 milhões de mortes aconteceram em decorrência de ataques do coração, né, em 2016. E o eletrocardiograma ele tem sido uma ferramenta muito útil no meio médico para determinar doenças desse tipo, né? E, além disso, a inteligência artificial ela vem como uma ferramenta extra no tratamento desses eletrocardiogramas para diagnosticar doenças e analisar qualidades. Nesse caso, no meu trabalho, estarei analisando a qualidade de sinal de eletrocardiograma. Mas, afinal, o que é um eletrocardiograma, né? Bom, o eletrocardiograma ele é um teste que mede a atividade elétrica do batimento cardíaco. Ele é subdividido em ondas. E essas ondas são capazes de representar a saúde do coração de uma visão médica, tá? E é possível identificar as irregularidades baseadas na altura e a distância dessas ondas, né? Aqui do lado direito, vocês conseguem observar um exemplo de um eletrocardiograma, né? Um pedacinho, um segmento de eletrocardiograma. A justificativa desse trabalho foi a inviabilidade humana para reconhecer pequenos ruídos. Alguns sinais de eletrocardiograma, de ECG, têm baixa qualidade, e também separar de alta, média ou pouca qualidade, a fim de garantir o repasse para outros sistemas inteligentes, que serão capazes de realizar diagnósticos mais precisos, certo? Bom, o objetivo geral é verificar se modelos de aprendizagem profunda são capazes de extrair as características necessárias para classificar a qualidade de sinal de eletrocardiograma. E objetivos específicos é aplicar os modelos de rede neural convolucional e avaliar seu desempenho para a classificação de qualidade de sinais de eletrocardiograma. Outro ponto específico é utilizar a rede neural projetada para determinar o grau de aceitabilidade de um sinal de eletrocardiograma em termos de sua qualidade. Metodologia: criar uma rede neural, inicialmente, né, criar uma rede neural com o objetivo de verificar se é capaz de extrair características necessárias para classificar a qualidade de sinal ECG. Dando início a esse projeto, nós tivemos várias dificuldades ao decorrer dele. A primeira foi encontrar uma base de dados boa, né? Tivemos a sorte de encontrar um dataset criado em julho de 2020, chamado Nenkova Radovan Smisek. E esse dataset ele tem como função analisar a qualidade de sinais ECG, né? No dataset é descrito isso. O dataset contém exatamente as classes bem separadas, que são a classe 1, 2 e 3. Classe 1 sendo sinais que apresentam boa qualidade para diagnóstico, a classe 2, sinais que apresentam qualidade inferior da classe 1. No entanto, né, elas ainda podem ser utilizadas para diagnósticos. A classe 3 são sinais que apresentam baixa qualidade e, portanto, não podem ser utilizados para diagnóstico. E também, dentro do dataset, existe a classe 0. A classe 0 ela é uma classe em que os annotators, ou as pessoas responsáveis por construir esse dataset, consideraram aquele pedaço de eletrocardiograma como
inútil, ele não tinha validade nenhuma. Eles classificaram como não tendo uma qualidade. Bom, foi elaborada uma solução para criar um novo dataset a partir desse, né, com intervalos menores do intervalo principal. Essa é um pouco, a descrição é um pouco mais complexa, né, por causa de como que eu pensei para fazer essa resolução. Né, os intervalos são divididos em intervalos de milissegundos do dataset original. 4 annotators, ou seja, como eu falei, os responsáveis por dizer onde inicia e onde termina o intervalo, bem como indicar qual a classificação, foram utilizados nessa base de dados com o detalhe abaixo. Né? Nós temos aqui 4 annotators, né, que são separados em 3 colunas cada. Né? Então, o primeiro annotator tem a coluna 1, 2, 3, o segundo tem a 4, 5, 6, e assim por diante. Né? Todos são divididos em 3, em que a primeira coluna é a parte inicial do segmento, né? E a segunda coluna é a parte final do segmento. E esse segmento é indicado por essa classificação. Nesse caso aqui, do segmento 1 ao segmento 4.732.000, né, esse tem a classificação 3, ou seja, um sinal de baixa qualidade aqui. O dataset apresenta os conceitos de ticks, né, para representar 1 milissegundo. Então, deu um pouco de trabalho entender por que ele estava utilizando esse tipo de conceito. Talvez seria melhor ter apresentado logo que era milissegundos, né? Mas, enfim. Problemas emergiram após a tentativa de carregar os dados. Os intervalos eram muito grandes e eram, em maior parte do tempo, de tamanhos diferentes, o que complicava na hora de construir a nova base de dados. Né? Foi necessário criar um novo dataset a partir desses intervalos de cada classificação. Tomando a primeira classificação, né, agora eu vou dar uma explicada bem rápida de como eu pensei. Tomando a primeira classificação do primeiro annotator, né, que é visto no intervalo 1 a esse intervalo maior, com classificação 3, ou seja, é um sinal de qualidade ruim, como eu havia dito já. Esse intervalo está descrito em milissegundos. A cada 1.000 ticks, 1.000 milissegundos, é passado 1 segundo. Dessa forma, pensou-se em uma oportunidade, né, de separar um intervalo muito grande em fragmentos menores. Em um primeiro momento, né, foi decidido dividir para cada annotator, né, que é intervalos de 10 segundos, né, 10.000 milissegundos. Contudo, essa abordagem percebeu um alto consumo dos recursos computacionais. Eu vou explicar mais para frente o que causou esse problema de recurso computacional. Tá? O mesmo ocorreu para intervalos de 5.000 ticks, e em que a precisão melhorava um pouco, mas ainda assim existia o problema de alto consumo nos recursos computacionais. E por último, né, utilizou uma abordagem em que o modelo seria treinado apenas com 1.000 ticks, né, 1 segundo. Isso reduziu, de certa forma, o gasto computacional, mas ainda não o suficiente. Isso porque, só uma leve explicada aqui, isso porque elas se sobrepunham, né, esses intervalos, eles se sobrepunham. Da maneira que eles se sobrepunham, eu repetia os dados com classificação diferente, mas isso eu vou entrar um pouco mais à frente. Bom, para o pré-processamento dos dados, né, e para normalização deles, eu utilizei a biblioteca scikit-learn, a fim de normalizar esses dados do sinal que possuíam valores não normalizados. É necessário a gente normalizar para a gente ter um melhor treinamento, né, da rede neural. A última etapa ocorreu quando construindo a nova base de dados. Nessa etapa, foi percebido que os intervalos para cada annotator se sobrepunham, que é o que eu havia falado. Ou seja, alguns annotators demonstravam que um dado intervalo XY possuía uma classificação diferente para o mesmo intervalo. Ou seja, um annotator 1 e o annotator 2 estavam olhando para a mesma faixa, né, para a mesma faixa, uma faixa muito similar, e eles decidiram que um tinha boa qualidade, outro tinha qualidade mais ou menos, ou um tinha qualidade muito ruim, e outro tinha qualidade mais ou menos, esse tipo de erro, né? E outros possuíam, o intervalo estava dentro de outra classificação, ou seja, um intervalo maior tinha classificação 2, por exemplo, e um intervalo maior que estava dentro desse intervalo menor que estava dentro desse intervalo maior,
ele tinha classificação 1, por exemplo. Então, aquele pedaço de dentro era uma boa qualidade de sinal, mas o todo era 2, né? Isso atrapalhou um pouco na construção do novo dataset. Né? Utilizando essa figura como referência, né, tomando o primeiro e segundo anotador, por exemplo, aqui essa posição 47, 32, 33, 80, que tem a classificação 2, e o segundo annotator, né, que é da segunda coluna aqui, tem a classificação 1. E esse daqui, por exemplo, esse cara aqui, do segundo annotator, está dentro desse daqui, do primeiro annotator. Ou seja, esse possuía classificação 1, mas estava dentro de uma classificação 2. Os dois annotators, os dois responsáveis por dizer a qualidade do sinal, haviam se contradito aí. E assim por diante, né? A gente vai vendo mais à frente. Bom, o treinamento, né, se deu da seguinte forma. A separação dos dados ocorreu a partir da construção de um dataset, do dataset gerado, né? Esse novo dataset, separados em vários mini arquivos de 1 segundo, né? E cada tarefa foi dividida em pastas e dessa forma nenhum dado conseguiria ter acesso a outro, né? Portanto, evitando aquela mistura dos datasets, que é muito importante para a gente não ter nenhum tipo de viés na hora de treinamento do modelo. O modelo ele foi treinado aplicando diversas combinações de hiperparâmetros, né? Utilizando a técnica de random search, de acordo com Zabinski, Zelda, B e others, né, e outros. O algoritmo random search ele refere-se a um algoritmo que usa algum tipo de aleatoriedade, né, ou probabilidade, e normalmente na forma de um gerador de números pseudo-aleatórios, na definição do método. Eu utilizei esse tipo de técnica para fazer a combinação dos hiperparâmetros de forma aleatória. Validação, eu utilizei uma técnica chamada de early stopping, né, que é basicamente você parar de treinar um modelo quando um determinado... parar de treinar um modelo automaticamente assim que um determinado validation loss, ele não... Assim que uma métrica, né, ela deixe de melhorar. Então, quando uma métrica deixa de melhorar, o early stopping é ativado e o modelo ele acaba parando, né. Cada modelo, após o fim do treinamento, né, é avaliado também, treinamento é avaliado também com os dados de teste. Assim, após a obtenção de todos esses dados, são criadas diversas métricas a fim de demonstrar a qualidade de modelo, né. Tais métricas são o F1 Score, o Precision e o Recall. Bom, essa é a arquitetura do modelo, né. O modelo ele foi construído dessa forma. Vem um sinal de eletrocardiograma aqui, e ele vai entrar em uma camada convolucional de uma dimensão, e após passar por essa camada de uma dimensão, ele vai entrar em um max pooling, que é basicamente uma espécie de normalização para ele, né, para os dados, e ele vai achatar todos esses dados. Esses dados estão em uma espécie de um tipo de dado, né, ele vai conseguir transformar isso em vetores, para mandar para a rede neural agora. E esses resultados do flatten serão as entradas da rede neural tradicional, né? No caso aqui, o modelo da arquitetura desse modelo, né, ele utiliza apenas 2 camadas, né? Essa camada que vai receber os dados, a camada de meio e a saída. Foi o suficiente, não precisei criar mais camadas internas. Esse tipo de camada foi o suficiente para eu poder atingir um valor bom. E se eu adicionava mais camadas, ela acabava piorando a classificação. Bom, os parâmetros do modelo foram os seguintes, né? Tem um hiperparâmetro fixado e o valor, essa tabela, a relação. Eu tenho um optimizador, né, que foi o Adam, que eu utilizei. O learning rate tá esse valor esquisito, né, mas foram valores que eu fui testando, e esse daí foi o que mais se adequou a esse modelo, né? A mesma coisa com o decay. Decay foi também na tentativa e erro. Óbvio que eu utilizei parâmetros, né, tipo valores mais conhecidos, como 001, 0025, né? Mas aí eu fui ajustando de acordo com a necessidade. O clip value é de 0,23. A loss dele vai ser um sparse categorical cross entropy, que é basicamente para classificar valores inteiros, né,
ou então labels de letras, esse tipo de coisa. Nesse caso era apenas um número. Sparse Categorical Cross Entropy, ele vai te dizer se é 1, 2 ou 3. E a métrica que eu utilizei como parâmetro do modelo foi a Sparse Categorical Accuracy, né, que é a acurácia dispersa de categorias dispersas. Nos resultados, né, eu tive uma surpresa, inclusive, eu fiquei muito feliz, inclusive, quando eu vi esses resultados. A métrica de F1 Score, agora porque eu faltou apenas explicar por que eu utilizei F1 Score, né? Eu fui orientado como o meu dataset, o dataset que nós pegamos, né, de classificação de sinais, né, ele não é um dataset de machine learning, né? Ele é um dataset apenas que tem umas classificações, mas ele não é já pronto para você trabalhar com aprendizado de máquina. E ele tem as classes um pouco, digamos assim, diferentes, né? O número delas não são iguais ou não são muito parecidas. A classe 3, por exemplo, ela varia muito menos, ela aparece muito menos do que a classe 1 ou 2. Dessa forma, eu fui orientado a utilizar o F1 Score para ver se isso estava influenciando no modelo. Né? Infelizmente, de acordo com os números calculados, né, eu pude obter o melhor F-score bem alto, né, de 0,92, um F-score bem interessante, porque indica que meu modelo não está sofrendo tanto com essa diferença nos dados, né. A média foi de 0,91, e a pior que eu tive de F-score, né, o pior F-score foi 0,89. Ok? Vale ressaltar aqui que agora eu estou utilizando, normalmente, né, a gente utiliza, para fazer esse tipo de métrica, nós utilizamos a VAL-loss, né, que é a métrica de perda na validação. Né? Quanto menor for a perda na validação, mais interessante é. Nesse caso, como o dataset era um pouco... as labels estavam um pouco... diferentes os números, né? Um era mais, outro era menos, então eu fui orientado a utilizar a F1 Score, ela seria uma métrica mais interessante no meu caso, né? Então todos os valores a seguir vão ser baseados na F1 Score. Daí nós temos que, quando a F1 Score era o máximo, né, eu consegui uma validação na accuracy de 87%, o que é bem interessante, né? Talvez pudesse ser mais, mas foi o que deu para conseguir por enquanto com os dados que eu tinha construído. Ô, pessoal, boa tarde. Eu acho que houve algum problema na internet do Ayrton, então vamos esperar só um pouquinho para ele se reconectar. Já ele retoma a apresentação, tá bom? Estou aqui em contato com ele para ele voltar o quanto antes. Então aguardem um pouco.
aí, pessoal. Eu acho. Então, vamos lá. Como eu estava explicando aqui, a F1 Score tem a acurácia de teste, né? Consegui a mínima de 90% e a máxima de 92%. E agora eu vou entrar nos dados gerais, né? De F1 Score, eu atingi uma precision, né, de 92%, uma recall de 92% também, foi a melhor que eu tive. E a mínima que eu tive de recall foi 87%, e a mínima que eu tive de precisão foram 92%. Né? Então foram valores bastante interessantes, né, para a base de dados que eu tinha. Conseguimos fazer um ótimo trabalho nisso. E esses são os resultados gerais em termos de, né, do F1 Score, né, de uma visão assim mais globalizada assim da coisa. E teve também as faixas de valores para cada hiperparâmetro, né? Eu tive que definir alguns hiperparâmetros, como o tamanho de batch, os neurônios, dropout, filter size, kernel size e stride, né? Todos esses são muito importantes, são os principais hiperparâmetros que a gente foi utilizar. E eu defini os 50 byte size, 150, 300 e 650, os neurônios de 500, 1250 e 1750, o dropout de 0.2, 0.4, que são 20% ou 40%, muito importante para controlar o overfit, né? Tem um filter size, tamanho do filtro, de 32, 64, 128. Esse filtro é utilizado na rede convolucional, né? Na parte convolucional do algoritmo. O tamanho de kernel, que é 4, 6 e 8, e o stride, que é de 4 e 6. O stride é a movimentação através do vetor da convolução. Nós temos a combinação de hiperparâmetros, né? Temos os melhores hiperparâmetros e os piores hiperparâmetros. Tamanho de batch são os melhores hiperparâmetros foi 300, 500 de 20% de dropout, 64 de tamanho de filtro, 8 de kernel e 4 de stride, né? Os piores hiperparâmetros foram 150, 250, 40% de dot, tamanho de filtro 128 e o kernel size de 4, e o stride também de 4. Essa é uma comparação visual de como é que eles se relacionam a F1 Score, Precision e Recall. Nós podemos ver que o decorrer da criação de 100 modelos, né, são muito da F1 Score e do Recall, ou seja, é uma coisa bem consistente que a gente pode tirar daqui. Aqui essa é a comparação entre os erros na base de teste e os erros na base de validação. Em verde são os erros da base de teste e em azul erros na base de validação. Podemos observar que, de fato, né, embora eles sigam o mesmo parâmetro, os erros na base de validação são muito maiores, né, do que na base de teste. Aqui temos a comparação da acurácia, né, basicamente quanto que ele acertou no decorrer dos modelos. Teve uma ótima performance, enquanto a base de validação às vezes tinha ótima performance e outras medianas. Né? Nós podemos ver que a menor, inclusive, da base de validação é entre cerca de entre 65% e 70% de acurácia, de acerto, né? Bom, as conclusões é que os resultados obtidos demonstram que a arquitetura e a forma como os dados foram construídos trazem resultados bons para a classificação de sinal. A arquitetura de uma RNC, né, que é regenerador convolucional, consegue extrair e é possível aplicar e determinar o desempenho para cada classificação da qualidade de sinal de ECG. É possível observar também que a RNC, regenerador convolucional, é capaz de determinar o grau de aceitabilidade de um sinal de eletrocardiograma em termos de sua qualidade. Contudo, é perceptível que ainda existem desafios para obter uma classificação mais precisa, e eu vou falar um pouco mais à frente. Né? Observando os dados coletados e transformados, o modelo foi desenvolvido e verificado por meio de análises estatísticas que demonstraram que os resultados são pertinentes à área. E com a análise foi possível verificar que, embora o dataset seja desbalanceado
em sua quantidade de exemplos para algumas classes, né? O que deixou a nossa dúvida se a gente poderia usar um loss validation, ou o validation loss, ou então o FU score, né? E o modelo consegue prever com uma precisão considerável a qualidade de um sinal de eletrocardiograma. Para trabalhos futuros, eu tenho 4 propostas aqui para vocês. Como trabalho futuro, observe-se a necessidade de refinamento do modelo, né, para que ele seja capaz de lidar com predições mais precisas da classe 2 e 3, que são as mais confusas para o modelo, dadas características parecidas. Né. Outro possível trabalho de pesquisa pode se dar através da área de otimização da geração de nova base de dados, visto que muitos sinais se sobrepunham em diferentes annotators, né, e buscar uma forma otimizada de relacionar e separar os dados devidamente, fazendo uma interseção entre todos os annotators. Outro trabalho futuro se enquadra na classificação desses sinais, mas em forma de imagens. Né? Eu utilizei sinal aqui, foi um vetor já pronto. Né? Aí a ideia agora é pegar imagens, dessas imagens a gente conseguir prever alguma coisa a mais. Gerar imagens de X segundos para então classificá-las como bons ou ruins. Por último, né, como complemento do presente trabalho, estudar quais algoritmos para cálculo de similaridade melhor se adequam ao cenário atual, para então prever de forma completa a qualidade integral do sinal ECG. Essas são as referências, né, para o meu trabalho. E é isso, pessoal. Eu agradeço aí e me desculpe pelo inconveniente que foi a internet. Bom, parabéns, Ayrton, aí pelo trabalho, tá? Nas palmas virtuais aqui que a gente pode fazer. Obrigado. Espero que tenha se divertido aí na implementação do trabalho, né? Que tenha gostado de fazer. Muito, cara. Diverti muito, foi muito divertido. Parabenizo você aí pelo trabalho, né? Por ter conseguido evoluir bastante durante o percurso, né? Já que a gente é um trabalho de machine learning, né? Que não é nenhuma cadeira que a gente tem regularmente no campus, apesar de ter feito algumas coisas parecidas com isso. Mas com certeza foi um desafio para você, né? Enquanto estudante de graduação, pegar um tópico desse que costuma ser visto, inclusive, na pós-graduação, né? Então, parabéns, né? Agora eu vou deixar a banca, né, fazer as suas considerações, a sua arguição, né? E para começar pela professora Amanda, tá bom? Obrigado. Primeiro, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Pronto. Primeiro, queria agradecer, né, o convite, né, para participar aqui da banca, professor Livre, professor Maciel, do Ayrton, e parabenizar o Ayrton, né, eu estava, na verdade, eu me afastei, né, mas fui professora do Ayrton, né, em algumas disciplinas, em algumas cadeiras, e eu sei do esforço do Ayrton, que o Ayrton é um aluno muito esforçado, né, e ele merece, eu acho que ele caiu. Eu estou aqui ainda. Aí, pronto. Eu estou dividindo aqui a tela para minhas anotações. Desculpa, tá? Então, que ele merece os aplausos, né, com certeza. Parabenizar a apresentação, né, foi muito boa, muito clara. O trabalho, a escrita, né, o texto está bem claro, fluido, enfim. E aí eu tenho algumas considerações, Ayrton. A maioria, você vai sentir que a maioria é no sentido de melhorar teu trabalho, a partir de algumas normas, né, que a gente utiliza para a escrita de trabalho, até porque teu trabalho é um documento que vai ficar, né, depositado, digamos assim, né, na biblioteca do campus e vai servir com certeza aí para trabalhos aí posteriores, certo? Seus colegas vão poder ter acesso, certo? E aí eu tenho alguns pontos, né, que são para melhoria, são sugestões, né? Primeiro aqui, a data, né? Eu vi no documento que tinha colocado 2020, na apresentação colocou 2021, né? Lá no texto está 2020, a data, né? Nas primeiras páginas. A alteração do meu nome, né? O nome completo da professora.
Acho que você não tinha onde encontrar, tá? Mas eu vou te passar esse documento, na verdade, que aí fica até melhor, né, de você ver posteriormente, fazer essas alterações, sugestões, né, claro. Qualquer coisa você me interrompe, tá? E aí, no resumo, eu acho que você precisa fazer uma reescrita do teu resumo para mostrar primeiro a contextualização, depois o problema e a solução. Meio que você mostrou um pouco da sua solução no início, né? Então, acho que você tem que seguir digamos assim, seguir, né, essa linha de raciocínio, contextualização, problema e solução, né? Que mais? Outro ponto. E aí, alguns pontos, durante todo o texto, você escreve palavras em inglês, né? Deep Learning, CNN, F-Score, Precision, Recall. E aí, como trabalha em português, é bom que você coloque essa palavra em português, a não ser que não exista tradução. Você não viu local nenhum essa tradução, que não é o caso aqui, e aí você pode deixar essa palavra em inglês, né? E geralmente a gente coloca itálico, enfim. Mas se não, coloca em português as palavras, tá? Serve para o resto do texto, como eu falei para você. Eu acho assim que cada capítulo, como me deparei primeiro com a introdução, né, merece uma visão geral. Aí eu já estou falando a parte de escrita, né? Que você deveria dar mais atenção, dar essa visão geral antes das subseções. Né? É mais uma convenção mesmo, né? Uma padronização de escrita. Eu queria saber também da formatação dos parágrafos, se estão ok. Eu achei que não estavam ok, certo? Não sei se você usou LaTeX, se você usou alguma ferramenta, algum template, né? Se não, é bom usar. Tem destaques durante todo o texto, em azul, verde, rosa, né? Esses destaques, geralmente, a gente não vê em trabalhos acadêmicos, tá? Notas de rodapé também, muito extensas. Então, se está extenso, se você usou fontes, é bom colocar como uma referência, tá? E não como uma nota de rodapé. Inclusive, como eu falei, né? Tem algumas... Tá me escutando? Quer falar? Eu tô escutando. Você tá me escutando agora? Tô. Quer falar? Não, era só para dizer que não, eu tinha feito a respeito do template, o template foi pelo template UFC. Eu escutei a parte também dos erros, né, a respeito da colorido, que não tem em trabalho acadêmico. Basicamente isso. Só para dizer até onde eu escutei. Tá. Então você. Eu acho que praticamente foi o que eu falei, né? Se não escutou, se caiu alguma coisa. Mas sem problema, vou te enviar esse documento também, tá? Então. Tá certo. Tá bom? Sim, aí. Inclusive tem uma referência da Wikipedia, então ele não deveria ser uma fonte, tá? No teu documento. Procura uma fonte mais confiável. Você sabe me dizer qual é exatamente agora? Aonde está no documento, não, mas tem uma. Mas tem uma, né? Tá bom, eu vou procurar. Tem uma da Wikipedia, tá? É uma nota de rodapé. Aí, como eu falo, a nota de rodapé é mais curta, né? Aí existe cuidado com a generalização do objetivo geral. Que você apresentou um objetivo geral em que você mostraria modelos de deep learning. Tenta fechar esse escopo. Você mostrou de redes convolucionais, né? E não todos os algoritmos, tudo que existe dentro da deep learning. Então, tenta reescrever esse objetivo geral. Especificar um pouco mais, né? Porque quando você fala deep learning, aí eu vou esperar o quê? Ele vai usar vários algoritmos, vai usar várias técnicas dentro da deep learning. E você usou uma, não foi isso? Perfeito. Sim. Tá bom? Pronto, até coloquei aqui, tenta fechar no escopo dos modelos que você escolheu para validação, né? Que foram, no final, quando eu cheguei na validação, vi que tinha sido... Aí eu coloquei, né, parágrafo após a figura tem que ser recuado, algumas... mas você disse que usou o template, talvez no template o parágrafo não
não esteja recuado, talvez, né? Nos trabalhos relacionados, geralmente você colocava o nome já dos autores do trabalho relacionado. Geralmente a gente coloca no trabalho tal, em, né, tal, fulano de tal, cicrano, e aí vai dissertar, né, sobre aquilo. Também tem os erros de digitação em trabalhos relacionados. Você dá uma revisada nos trabalhos relacionados, erro de digitação, então é só mais uma revisão, né? Aí aqui uma sugestão. Tem uma tabela lá que você apresenta, no caso, na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui, você apresenta a tabela, os trabalhos e, posteriormente, o dataset que eles estão usando, não é isso? Talvez seria bom você organizar em uma única tabela, né? Aí você colocaria os nomes, né, ou a descrição desses trabalhos relacionados e os datasets. Colocar em 2 colunas. O que você acha? Eu acho que ficou meio solto em uma página, depois o restante na outra. Não sei se você está me escutando. Está me escutando? Agora? Agora tô. Perdão. É que tá difícil aqui a internet hoje. Aí você escutou da sugestão da tabela? Eu só escutei o final. Pronto. É porque tem uma tabela lá que você organizou os datasets, não foi lá em trabalhos relacionados? Foi, exatamente. E alguns trabalhos, pronto. Aí ela está dividida em 2, está em páginas diferentes. Minha sugestão é que você organize em 2 colunas, porque cabe. Perfeito. Tá entendendo? Tá bom? Fica mais organizado. Tá bom. Mais claro. Tá bom. E também uma tabela que ajude nas características para comparar teu trabalho com os demais. Entende? Você escreveu e a gente viu que você estava comparando alguns trabalhos relacionados, mas era bom você focar em alguns dos objetivos que você tem, né, do trabalho, e tentar fazer essa comparação com os demais trabalhos. Isso vai enriquecer mais seu trabalho, tá? Tá bom. E esse eu acho que é um ponto crucial aqui. Aí nos trabalhos relacionados, você faz a seguinte afirmação. Já na sua metodologia, desculpa. Usando os datasets que foram aplicados em diversos trabalhos, como aí você citou os trabalhos, né? E o mais recente, que é o que você apresentou aqui, né, hoje, pretende-se investigar uma rede neural convolucional que é capaz de extrair as características necessárias para classificar a qualidade de sinal de ECG. Veja bem, você afirmou que estava usando os datasets. Nessa afirmação, o que eu estava esperando? Ele fez um baseline, então ele usou vários datasets para saber. Não, você usou um, né? Não é isso? Eu não entendi essa parte do final, porque parou aqui. Tá bom. Não está ajudando não, mas bem rapidinho. Vai. Não, eu vou repetir. Então, fez a seguinte afirmação lá na tua metodologia, certo? Você disse que usava vários datasets. Quando você usa um dataset, não é isso? Tá ouvindo? Agora voltou a internet normal. Agora dá certo. Tá no 5G agora. 200 MB por segundo agora. Você usou um dataset, não foi isso? Foi um dataset que eu encontrei em julho de 2020. Ótimo. Você tem que reescrever seu texto, porque em dado momento na metodologia você diz o seguinte, usando os datasets, aí você vai citando vários datasets. Calma de novo. Oi, Amanda, só para te responder enquanto ele retorna, é porque de início a gente planejava utilizar vários datasets. Baseline, né? Aí no fim das contas a gente, porque não tinha um dataset bom assim para essa tarefa, né? Aí no decorrer do trabalho a gente descobriu esse dataset em 2020 e acabou usando só um. Eu acho que acabou ficando no texto essa menção para vários datasets. Pronto, é só alterar mesmo no texto. Depois que eu vi, né, a validação, eu entendi. Não, eles estão usando o dataset.
Ayrton, você está ouvindo? Para alterar. Ayrton? Oi, tudo bom? Pronto. Eu já respondi lá a dúvida dela, tá? Pode ir para a próxima. Tá bom, tudo bem. É mais uma reescrita, tá? Então, eu percebi que você tinha colocado lá vários datasets, mas tinha usado um. Tudo bem, tudo bem. Pronto. Outra dica, né? Assim, outra sugestão. O screenshot da página do dataset, eu acho que não é legal no trabalho. Não sei porque que você colocou, qual é o intuito. Tem algum Alguém intuito, me disse. assim? Alguém falou? Agora foi algum dos superiores, eu não sei quem foi. Não foi. Bom, na verdade, o que eu peguei o screenshot foi para determinar. Eu não lembro se queriam dizer para mim a respeito de apresentar no trabalho, no TCC, no trabalho, no documento ou na apresentação. Provavelmente era bem na apresentação e eu não prestei atenção. Eu acho que sim. Foi. Provavelmente foi isso. Não é. Como é que eu posso dizer? A palavra agora fugiu. Não é. Certo, correto. Não é isso, não. Não é, digamos assim, comum. Mas não é comum ver isso. Mas. Certo. A não ser que você tiver. Por isso que eu estou perguntando, porque pode ser que esteja um intuito que eu não cheguei a entender, né? Não entendi. Não. Sobre as classes que você usa para classificar o sinal, né? Essa referência de Clifford, né? Seria interessante falar sobre como esse trabalho chegou nessas classes. Porque, assim, você referencia, né, o trabalho dele. Mas você usa as classes no seu trabalho. Então, seria legal você escrever um parágrafo, certo? Uhum. Só para apresentar como é que esse trabalho chegou nessas classes. Perfeito. Tá entendendo? Tá. Só para deixar o leitor, assim, a par, o leitor leigo, enfim. As classes que você com licença, as classes que você está falando é a respeito de do dataset original agora, que eu estou utilizando, do 1, 2 e 3? Até você falou do 0. Lembra? Você não comentou Sim. aqui, né, do 0, enfim. Isso. É bom estar documentado isso. A documentação desse dataset é bem curta, na verdade, né? É curta, então. Não tem, porque foi criado em julho de 2020. Eu achei justamente em 2020. Mas ele, em agosto, ele foi no artigo que ele publicou? Foi. Tem lá. Tem uma página do dataset também aqui, inclusive. Se ele não detalhar, aí você realmente não tem como tirar essa informação de lugar nenhum, né? Certo. Mas se ele detalhar como é que ele fez esse processo para determinar aquelas classes, é interessante, tá? Tá no texto. E por último, né, outro ponto, a tabela 1. Talvez colocar as atividades na tabela. É outra tabela também que eu achei que, se eu não me engano, você dividiu em duas, né? Você botou as atividades em outra. Caiu. Enquanto ele volta, deixa eu só... Dividir em duas? Pronto. Enquanto você estava procurando exatamente a tabela... Uhum. Estou achando cheio de figura aqui, né? Para mencionar exatamente o que eu tinha visto. Bem, a de trabalhos relacionados foi exatamente o que eu falei, né, para ti. E a tabela 1... Pronto. Calendário de atividades. Foi teu cronograma, né? Talvez se ele... Ele caiu novamente? Tá me escutando? Tá me escutando, né? Tinha caído, mas eu voltei. Pronto. Seria interessante colocar as atividades em vez de S1, S2, tá? Certo. Porque cabe. Colocar as atividades e eu acho que fica melhor. Uhum. Porque a tua tabela ficou meio solta, assim, né? Não tem nada escrito. Tá bom? Tá bom, então. Uhum. Pronto. Era isso. Eu espero que tenham contribuído, tá? Contribuí muito. Muito obrigado.
E não se preocupe, eu vou te enviar, tá? Tá bom. Escrevi tudo direitinho, separadinho os tópicos, e qualquer coisa pode entrar em contato, tá bom? Entro sim, pode deixar. Pronto, eu agradeço a professora Amanda pelas considerações, né, e por ter aceitado participar como uma avaliadora da banca. Muito Certamente essas obrigado, Amanda. contribuições foram bem valiosas, professora. Muito obrigado, tá? Eu vou passar aqui agora a palavra para a professora Lisier, né, com uma próxima avaliadora. Então, por favor, o Wendel pode colocar a Lisier na tela. Olá, boa tarde. Queria agradecer, primeiramente, por estar aqui novamente, né, Ayrton, junto com vocês. Assim como a professora Amanda, eu vou tentar também contribuir com a pesquisa de vocês. Foi muito bom receber o convite de vocês, já que também estive aqui no TCC1, então é bom a gente ver a evolução dos alunos no decorrer da pesquisa. Então, agradeço muito ao professor Lívio, ao professor Marcial e a você por essa lembrança e esse convite. Então, tudo que eu vou falar aqui, assim como a professora Amanda também bem explicou, é para contribuir com sua pesquisa, tentar contribuir um pouquinho com ela. Gostei muito da sua apresentação, ela foi muito esclarecedora em alguns pontos no processo de leitura. Alguns a professora Amanda já apresentou muito bem, que surgiu algumas dúvidas, a gente pensou em um determinado cenário e logo lá na frente a gente viu que não era aquele cenário descrito, então por isso que a gente vai fazer essas pontuações. Então, tudo que eu falar aqui é em complemento ao que a professora Amanda também explicou, mas eu parto também, da mesma maneira como você fez a apresentação dos elementos finais do seu texto, eu também vou partir agora minhas considerações desses elementos, e a gente vai voltando lá para o início, para a gente ver se faz sentido a minha proposta ou não. Então, você apresentou, né, começou a apresentar sobre o dataset, que é um elemento central, né, no seu processo de pesquisa para justificar todos os procedimentos, metodologias e os resultados que você alcançou. Isso foi muito bom. Só que alguns pontos ficaram em dúvidas, como eu disse, né, a professora Amanda apresentou muito bem, que foi um dos motivos das escolhas, né, desse dataset. A gente viu que a escolha ela foi muito bem definida agora na apresentação e é muito importante que isso venha a ser descrito no seu trabalho escrito. Então, para que quando for justificar, né, a questão da escolha desse conjunto de dados, se justifica exatamente como você apresentou, né, na sua fala, nos seus slides. Explicando justamente também por que a escolha desse conjunto de dados e não de todos os outros que estão nos trabalhos correlatos, assim como os motivos que levaram à escolha daqueles trabalhos correlatos. Fica um pouco... a gente vê que há uma promessa de que aqueles trabalhos correlatos eles vão contribuir para a tua pesquisa, mas quando a gente vai ler, né, o trabalho em si, a gente fica sem saber em que pontos esses trabalhos correlatos contribuíram para a pesquisa de vocês. Então, a gente imagina que fosse na questão do conjunto de dados, mas logo depois a gente observa que só foi escolhido um e não os demais. Então, é importante que esses trabalhos correlatos eles também sejam refinados, né? Então, a escrita deles, eu sinto que é uma escrita ainda de uma versão de TCC1. Talvez agora, com a finalização da pesquisa, é importante voltar no processo da escrita para melhorar esses elementos textuais dos trabalhos correlatos. E assim como a professora Amanda colocou, ou ao final colocar também um complemento na tabela que é apresentado, para aqueles trabalhos correlatos, ou escrever um parágrafo de fechamento, né? Deixando claro para quem lê e quem quer reproduzir o trabalho de vocês, compreenda, né, toda essa trajetória que vocês tiveram no processo do desenvolvimento da pesquisa de vocês, no processo de leitura, coleta, análise de dados, para que quem for reimplementar o trabalho de vocês consiga realizar todo o procedimento. E em falar em procedimento, não sei se a Ayrton está nos escutando, se apenas foi retirado da tela,
Mas, falando de procedimento, aqui na apresentação, você começa falando sobre eles, logo depois do dataset, né? Você fala sobre os procedimentos que vão ser adotados e logo depois a arquitetura. E fica muito mais claro essa linearidade, né, entre os elementos. Eu não sei se o professor Lívio deseja que eu pare um pouquinho. O Ayrton caiu, foi isso? Ou eu dou continuidade? Tá bom. Então, a gente vai esperar um pouquinho, assim que ele voltar. Pronto, tá voltando. Oi, Ayrton, você me escuta? Caiu novamente, não foi? Então, vamos aguardar restabelecer e a gente volta. Oi, Ayrton, tudo bom? Você me escuta agora? Oi, Ayrton. Ele me escuta? Não sei se caiu novamente. Foi. O professor Lívio comentou aqui que são muitas emoções. O pessoal que está assistindo não está conseguindo ver, né? Mas é. Vamos aguardar ele voltar. Voltou. Se me escuta, dá um sinal aí, Ayrton. Ayrton, me escuta? Ok? Oi, ok. Tá me escutando então, né? Eu vim agora para o cabo para ver se ajuda. Vai que era alguma coisa. Ótimo. Qual foi o ponto que a gente parou? Que você parou de me escutar? Será que você lembra nesses momentos? Não, já pode começar de novo.
Tá bom, eu falei primeiramente que seu trabalho ele tem uma grande relevância, né? Então, por isso que eu vou fazer algumas considerações para ver se a gente melhora, assim como a professora Amanda colocou, para potencializar seu trabalho. Então, eu falei que também ia começar a ler desde lá de trás, assim como você também escolheu aqueles elementos finais, né? Para a sua apresentação. Pronto. Então, na sua apresentação, você traz inicialmente, né, o conjunto de dados. E você explica muito bem por que você escolheu eles. Quando a gente faz a leitura, a gente ficou meio em dúvida, assim como a professora Amanda comentou, quais datasets você iria utilizar. Primeiramente, tem uma lista, né, de conjunto de dados que você iria utilizar baseado nos trabalhos correlatos. Acho que isso era uma versão ainda de um TCC1 que foi refinado para o TCC2 para a escolha, né, desses elementos. Então, aqui na apresentação, você justificou muito bem por que você escolheu esse conjunto de dados, apesar de eles estarem desbalanceados. E todo o processo que você adotou para ajustar eles, para conduzir seus experimentos. Então, era importante que também você relatasse isso no seu trabalho escrito. Então, que estivesse lá para que demais alunos, futuros alunos do professor Olívio, professor Maciel, ou de outra instituição, possa replicar a sua pesquisa, possa dar continuidade, fazer com que aqueles trabalhos futuros que você listou lá vinguem, né? Então, bora tentar deixar bem discriminado, assim como você estava apresentando. Você apresentou muito bem, ficou muito mais claro na sua apresentação o que você se propôs a fazer do que está lá escrito no trabalho textual. E é muito importante que você faça esse ajuste. Então, você apresentou também os procedimentos, né? E depois é que você apresentou a arquitetura. E fez super sentido estar nessa ordem. Então, a minha sugestão é que ou eles se fundam e criem um capítulo, junto com os resultados, você até pode colher os resultados e criar esse grande capítulo com os procedimentos, a arquitetura e os resultados e parâmetros, né? Parâmetros e resultados obtidos, ou você junte apenas só os procedimentos e a arquitetura, porque dá mais sentido no processo do entendimento da estratégia que você adotou. O procedimento vir antes da arquitetura. E remover aquele cronograma que era lá do TCC1, né? Agora. Então, remover aquele cronograma, porque ele não pertence mais a essa pesquisa. Ela já foi finalizada, a gente não precisa saber a que ponto está. A gente já sabe que chegou ao final. Então, é importante que a gente tire esses elementos e que você também explique por que seus parâmetros foram definidos como foram escolhidos, né? Quais foram os procedimentos que você adotou? Você disse que foram empíricos. Eu fui testando lá e deu certo. Mas testou quantas vezes? E por que foi empírico? Será que tem alguma pesquisa que faz isso? Que já lança os parâmetros certos? Será que não tem pesquisa e por falta de pesquisa eu vou adotar o que todo mundo adota? Então, é importante que você descreva lá, testei 50 vezes, não deu certo, então por isso eu escolhi esses parâmetros aqui. Ou foram escolhidos esses parâmetros porque nesse teste aqui ele deu os bons resultados, nessas características. Isso ajuda muito a quem for pegar o seu trabalho e for refazer para dar continuidade. Então, é importante que você faça esses ajustezinhos. E os resultados, já que eles foram tão bons, as taxas foram ótimas, então, bora fazer com que eles sejam expressos realmente nessa visão que você trouxe na apresentação. Você, na apresentação, conseguiu analisar cada gráfico, dizer, olha, aqui nesse gráfico está apresentando essa característica, essa tabela aqui revela exatamente isso, só que no texto não está. Isso é normal acontecer. A gente tem, às vezes, um jeito um olhar, né, para a nossa pesquisa um pouco mais tímido. Só que quando a gente está vindo de fora, é mais fácil a gente observar que não, isso é uma pesquisa que tem relevância, então é importante que lá esteja descrito. Então, em um momento aí no processo de revisão do texto, separe um espaço de tempo para se dedicar a esses resultados e para desvincular os resultados da sua conclusão. Então, deixar sua conclusão lá num capítulo bem bonito, só dela,
e que eu acho que a conclusão está muito boa. Você fez uma descrição de uma conclusão muito boa. Só que não reflete o que a gente vê lá nos resultados. Para uma pessoa que não conhece a área, ela lê uma fundamentação teórica que faz com que você mergulhe muito bem nas redes neurais, mas quando você vai lá nos resultados, você diz, poxa, eu estava entendendo lá na fundamentação teórica, mas o que é que esses resultados quer dizer, né? Então, seria importante que você separasse um bom tempo só para esses resultados. E agora, como eu disse, né, agora voltando, você conseguiu obter esses resultados, conseguiu atingir alguns objetivos. Então, como assim como a professora Amanda sugeriu, vai lá nos objetivos que você desenhou lá no TCC1, que é aqueles que está descrito no trabalho escrito, que está diferente do trabalho apresentado, que eu notei. Então, vai lá nos objetivos e, poxa, bora aqui rever meus objetivos, porque eu acho que seus objetivos específicos são mais do que aqueles dois. Então, você, indo a fundo nos seus resultados, nos procedimentos que você adotou, tem como você rever esses objetivos e melhorar ele. Assim como a fundamentação teórica. Eu acho que a gente conversou lá no TCC1, que aquele tópico de IA estava meio solto, e a gente pediu para botar em outro lugar, no dia da banca do TCC1. Você fez o deslocamento. Mas mesmo com esse deslocamento, eu achei ele um pouco solto. Talvez um parágrafo só para dizer que a sua área está inserida nessa grande área, para abrir o capítulo, cabe. Assim como eu acho que a gente tem que valorizar muito o contexto que sua pesquisa está inserido, né? Sua pesquisa é um meio para contribuir com uma outra área. Que, nesse caso, eu acho que não foi muito bem tocado essas contribuições que seu trabalho trouxe, que é na questão do eletrocardiograma. Então, trazer um eletrocardiograma para o final da sua fundamentação teórica, explicando aqueles elementos que vão ser importantes no processo de análise da execução dos seus experimentos. Então, aquelas variáveis que você explica, ao final do capítulo da fundamentação teórica, fica mais claro para quem for ler os trabalhos correlatos. Ele vai fazer, talvez, uma correlação. Esses elementos aqui foram importantes para essa pesquisa aqui. Essas variáveis, né? Então, do mesmo modo, a introdução, já voltando, né? A introdução, ela precisa ser melhorada para valorizar esse contexto que seu trabalho está inserido. Seu trabalho não é apenas um algoritmo, ele contribui com quem necessita desses processos, né? De analisar muito bem, de aferir alguns erros que não são perceptíveis. Você fala sutilmente isso, que alguns ruídos não são perceptíveis. Então, exatamente, eu acho que você tem que valorizar esse aspecto como uma grande contribuição da sua pesquisa. E também tentar fazer o que a professora Amanda falou, fazer uma correlação entre a sua pesquisa frente àquelas outras pesquisas que você apresentou, até mesmo aquela que você pegou como base de dados. Você até traz uma imagem que a professora Amanda comentou que não era necessário, eu também concordo, que é a imagem 11, que é de um screenshot. Pronto. Ele utilizou a mesma base de dados sua, né? Então, talvez fazer um paralelo com esse, ou com outro. Acho que o screenshot, na verdade, é a própria base, né? É a própria base. Mas quem utiliza a base é o Neukova? Eles foram quem criaram. Mas ninguém utilizou a base, então? A base era muito nova, né? Então, não para propósitos de machine learning, né? Pronto, então, e você também vai utilizar? Se eu não me engano, era de otimização, o que eles propunham lá. Era para trabalhos de otimização. Eu que dei um jeito de transformar em machine learning. Então, bora valorizar isso, porque não está descrito, entendeu? A justificativa para a escolha dessa base. Nem que houve outros trabalhos que fizeram uso dessa base. Então, é importante você trazer isso um pouco na introdução para quem for ler o seu trabalho. Lembra quando a gente estava estudando, né? Como escolher um melhor trabalho? A gente lê a introdução, lê os resultados.
Então, para quem for ler a sua introdução, despertar e dizer, poxa, ele pegou uma base de dados que estava lá, cheio de pontos de melhoria, ele ajustou, colocou um algoritmo e conseguiu esses bons resultados. Aí desperta a pessoa a ler os seus procedimentos. Então, essa seria assim minha contribuição para a sua pesquisa. Acho que em termos de metodologia, descrição dos processos, como vocês analisaram os resultados, não tem muito a contribuir. Eu acho que os resultados já refletem que foram assertivos nesse aspecto, mas que o trabalho escrito reflita esses bons resultados que vocês tiverem. Fazer esses pequenos ajustes, como a gente trouxe aqui, vão contribuir bastante para os benefícios que vocês obtiveram para a área de vocês. Então, agradeço bastante a oportunidade de estar aqui, de poder conversar com vocês sobre a pesquisa de vocês. Eu que agradeço pela sua presença aqui na banca e pelas suas contribuições também. Obrigada. Opa, voltei. Bom, primeiramente agradecer a professora Lisier por ter aceitado participar do trabalho, agora do TCC2. Eu é que estou com barulho externo aqui agora, porque tem reforma. Eu peço desculpas, tá? Mas agradeço muito a Lisier pela leitura cuidadosa que teve do trabalho, né? Pelas observações que certamente são muito valiosas para o AE. Vou passar a palavra agora para o professor Maciel, né? E, mais uma vez, muito obrigado, Lisier. Obrigada também, gente. Opa. E boa tarde, Ayrton, me escuta? E aí, estou escutando, tranquilo. Pronto, tudo bem. Queria mais uma vez agradecer, né, minha participação como seu orientador do TCC2 também, agradecer ao Olívio também pela orientação. Mas também parabenizar você pela apresentação, Ayrton. Acho que é consenso nosso, né, enquanto banca, que você, não só enquanto banca, mas como professores, né, que você teve um trajeto evolutivo dentro do curso de Ciência da Computação da universidade, e isso se demonstra pela sua forma de se apresentar, né, apresentar um trabalho que é muito relevante agora, né, assim, não só agora, mas de uns 3 anos para cá, a área de machine learning tem crescido muito, né, então, sempre um trabalho novo, um trabalho que traz um elemento diferente nessa área, é valorizado, tá certo? Confesso que eu não lembro se você está seguindo a fundo nessa área, né, como é que você está trabalhando agora, mas até fica um comentário que é uma área que tem crescido muito, tem demandado bastante profissionais que tem uma vivência, que tem uma experiência com o desenvolvimento de aplicações com machine learning, né? No teu caso, é um caso um pouco mais acadêmico, né, que é um trabalho investigativo sobre o uso do técnico dentro do cenário do Multiple Dataset, mas que assim, é muito relevante, né? Como de prática, eu vou pontuar algumas coisas no trabalho, mas vou adiantar que é um trabalho que, assim, desde o início que a gente conversou, né, sobre esse tema, ele tem um potencial muito bom para aplicação, um potencial científico bom, né? Nós, como professores, a gente quer trazer um pouco essa possibilidade de aplicação no cenário científico, né, de você ter um problema que está em aberto, um problema que pode ser explorado, que talvez não tenha tido exploração muito grande, um problema que pode ser, digamos assim, vislumbrado de uma forma um pouco mais específica, né? E com certeza esse trabalho traz essa temática, né? Até adiantando um pouco o que a professora Lisa comentou mais cedo, na verdade, os autores dessa base de dados, acho que a publicação deles é recente. Eu estava pesquisando aqui, dei uma olhadinha rápida, né? O trabalho deles saiu agora, em 2021, eles publicaram a base, mas o artigo da base, que é o que vai trazer citações para a base de dados, é bem recente. E isso mostra um pouco essa sintonia, né, entre o trabalho que você desenvolveu e o que há de mais novo, o que há de mais recente nos problemas que são apresentados para serem tratados com machine learning, tá certo? Vou montar algumas coisas aqui, Ayrton, para depois a gente discutir, mas em relação à apresentação, eu gostei muito, acho que você mostrou bem alguns detalhes, né, do trabalho, inclusive, né, até de maneira muito mais clara do que o trabalho escrito, né, em alguns pontos. Tem algumas coisas que eu lembro que eu comentei no TCC1, que no TCC2 elas permanecem, né? Por exemplo,
a numeração dos slides é importante colocar, porque você pensa, o TCC é um ensaio para que você saiba como vão ser as adaptações profissionais que você vai ter ao longo da sua vida. Então, é importante que você faça um trabalho que tenha um certo apelo, digamos assim, de visualização também, né? Então, explore bastante a parte gráfica do seu trabalho, não só o trabalho de você, mas que você venha apresentar. E é importante colocar esses elementos, né? Colocar a numeração do slide, é bom colocar um rodapé, colocar um ano também no slide, porque, por exemplo, vez ou outra, a tua apresentação ela vai parar na internet, né? Muito comum a gente vai estar fazendo pesquisa científica, pesquisa acadêmica ou pesquisa profissional e aparece um trabalho de alguém, uma apresentação, pode ser a tua, né? Então, se você não colocar esses elementos, isso vai fazer com que o teu trabalho não seja tão visível. E a nossa intenção aqui, enquanto orientadores, enquanto banco, é que você tenha um trabalho que daqui a 3, 4 meses você recebe um e-mail de um indiano ou de um chinês, né? Pedindo detalhes sobre a tua pesquisa, que achou interessante. Isso é uma coisa plenamente possível. Eu já passei por isso, acho que os colegas passaram por isso também. Às vezes você tem um trabalho que você até não julga tão importante, né, relevante. Estou fazendo um trabalho que eu só quero me informar, né? Não estou dizendo que isso é a verdade, mas eu tenho a noção de que você compartilha um pouco dessa sensação. Mas que, eventualmente, pode ser um cartão de visita para você. Pode ser um trabalho que você possa ser contactado por alguém, por alguma empresa, certo? Que está procurando desenvolvedor. Então, isso, pense também por esse lado, que é algo muito importante, muito relevante nesse sentido, certo? Então, colocar um aspecto estético, um diagrama que mostra como é que a tua solução funciona também, que o meu trabalho está de maneira um pouco mais resumida, né? Se eu não me engano, é a figura, aquela que você mostrou na apresentação, que é a figura 16, né, do trabalho. É o modelo da arquitetura, mas você pode deixar muito mais explícito o que é que você está utilizando, né? Por exemplo, algumas coisas que são importantes colocar no trabalho, no documento, que eu, com o passar do tempo, também aprendi que são importantes, que você dispensou, acho que também no lugar tem importância. Por exemplo, a versão do software que está utilizando, até qual foi a versão do Scikit-Learn, qual foi a versão do Python. Isso também colocado em forma de tabela, isso acrescenta um pouco mais do teu trabalho, para servir como referência, né? Se alguém quiser replicar o teu trabalho, vai ter noção de qual foi a versão que você utilizou, qual foi a biblioteca, quais foram os resultados, né? Se você configurou o seed dos teus algoritmos, né? Para poder fazer eu acho que, não lembro se você utilizou lá no Scikit aquela função de você fazer a separação de treinamento e teste de validação, né? Aquela automática. Fiz manualmente, que aí eu conseguiria separar totalmente isso. Sim, depois eu carregava dividindo. Pois até melhor. Mas aí, caso você precise usar... os resultados, eles dependem muito da seed, né? Também que você configura. Então, eu coloquei essa sugestão, né, de você incluir essa tabela com essas informações, né? Versão da biblioteca, versão do Python, se você utilizou o seed, certo? Outro ponto também, que eu acho que, enfim, eu coloquei como ajuste, né? São aquelas figuras lá da comparação dos resultados da LOS, né? E da curaça da LOS tem a do Score F1, né? O Score F1, de fato, é a métrica que sobretudo, nesse plano de classificação, que é multiclasse, ele é single output, mas é multiclasse, né? O Score F1 é o mais apropriado para você medir digamos assim, a comportamento do modelo, né? Medir se o modelo é eficaz ou não. E o gráfico dele, se não me engano, ele começa de um valor muito, muito alto, começa de 0,88. E isso dá um pouco a sensação de relatividade no gráfico. Isso não é bom. O ideal é que você exiba o gráfico de 0 até 1. Né? Já que a tua métrica ela vai de 0 até 1, exiba sempre o gráfico de 0 até 1. Porque o leitor vai ver que isso está muito bom, está muito próximo de 1. Ele consegue ver aquela variação de maneira mais absoluta. Ou então, utilizar a non-spot. E até interessante você rever um pouco isso, né, no trabalho escrito, acho que isso não dá trabalho. Estou apontando coisas que podem ser colocadas. Né? Tudo bem. Da escala de 0 a 1, eu acho que é importante, porque isso, graficamente falando, não é muito bom. Outra coisa também, acredito que você não tem, mas um trabalho que utiliza rede convolucional, ou seja, uma solução baseada em rede, né? É sempre importante e interessante colocar no de aprendizagem,
que você mostra para o leitor, mostra para quem está observando o trabalho, que você consegue ter uma convergência do modelo, certo? Você convence pelas palavras, pelas métricas, tal, mas a curva de aprendizagem é a maneira mais gráfica de você mostrar a convergência do teu modelo, que eu acho que é uma coisa que você já parte do pressuposto, né? Já que você vai utilizar esse modelo para classificação, esse modelo converge, ele convergiu. Então, como é que você demonstra que ele convergiu? É mostrando a curva de aprendizagem, certo? É curva de aprendizagem, você está falando, né? Isso, a curva de aprendizagem. É por causa que o ventilador, eu acho que o vento ali está... Deixa eu baixar um pouquinho aqui, então, só um minuto. Pronto, acho que dá uma melhorada aqui. Perdão. Bem melhor agora. Tudo bem. Aí, também em relação à escolha dos hiperparâmetros, né? Você fez com Random Search, aí até na apresentação você comentou na apresentação que você teve alguns resultados piores, alguns melhores. É sempre bom colocar, é aquela coisa, o teu trabalho é um trabalho de TCC, então quanto mais informação você conseguir colocar nele, certo? Melhor. Então, se você tiver informação de quais foram os hiperparâmetros que você testou, né? E deram resultados ruins, é interessante colocar. Você colocou o pior e o melhor, se eu não me engano aqui. Mas é interessante você colocar quais foram, como é que foi a distribuição, por exemplo. Os melhores foram esses, né? Por exemplo, no caso do dropout, né? Você testou, acho que você testou só 2, se não me engano, né? Mas se você tiver mais, coloca, foi nessa direção aqui, porque caso você precise fazer um ajuste fino, inclusive, se você for retomar esse trabalho para fazer um ajuste mais preciso, de encontrar um valor melhor, você pode ter uma referência para isso. Né? E, ao mesmo tempo que eu trabalho um trabalho também de referência, ele vai servir para outras pessoas, outros autores se basearem para poder também encontrar um bom caminho. Né? E o último ponto também, que inclusive é uma coisa que quando a gente fala de aprendizagem de máquina, né, existem diversas métricas que são importantes aí para fazer classificação de modelo. Né? O Score F1 é um score muito, muito relevante. Mas para multiclasse tem algumas outras que também podem ser consideradas, que permitem que você consiga comparar bem o modelo. Então, também recomendo, né, inclusive como elas são baseadas nos resultados, que você, se possível, também incluir mais uma dessas métricas, tá certo? De classificação de modelo multiclasse, certo? Então, eu estou puxando um pouco mais no sentido de que eu gosto de ver dado, eu gosto de ver tabela, de ver gráfico. E eu acho que, como é um trabalho que você explorou isso, pode colocar sem problemas. Você pode abusar de tabelas de gráficos para poder mostrar como o teu trabalho evoluiu, como o teu trabalho, digamos assim, permeou um pouco essa direção, né, de explorar o desempenho do modelo e assim por diante, certo? Sim. Tá bom. E por fim também, uma coisa que eu notei que por mais que seja, você lembra do TC1 que a gente falou dos clichês, né? Você tá reinventando a roda, falando um pouco sobre alguns conceitos, mas tem alguns que são indispensáveis de você colocar no TCC, por exemplo. Qual é a fórmula que você utiliza para calcular as métricas de F1, de acurácia, de recall? Então, colocar a fórmula, né? Por mais que você... é só uma Pior que eu pensei em colocar as fórmulas na época, mas aí eu vou colocar agora. Pois por mais que seja reinventar a roda, mas é uma coisa que é muito comum você justificar de novo quais foram as fórmulas daquelas equações, porque pode ser que exista, né, no caso da multiclasse, isso até acontece, existem fórmulas que falam coisas diferentes, mas com o mesmo nome. Então, você justifica, usei essa fórmula aqui, né, colocar de maneira equacionada, certo? No mais, né, acho que essas foram as minhas contribuições, até porque foi muito bem contemplado aí pela professora Amanda, professor Dezê, que comentaram sobre o trabalho escrito. E, mais uma vez, Ayrton, em relação a esse trabalho, o TCC, ele marca digamos assim, não é nem um início, né, ele marca um marco importante. Você compreender a importância que o teu trabalho escrito pode ter, certo? Eu espero que você tenha, nessa trajetória, tenha compreendido que é importante, sim, você fazer um trabalho escrito, bem feito, claro. bem documentado, porque, profissionalmente falando, você vai ser exigido disso, de maneira até mais do que você imagina, né? Então, eu espero que esse aprendizado, o aprendizado que você tenha tido no TCC, não só pela parte técnica, mas pela parte também, digamos, mais do formato, né, da estrutura, tenha sido proveitoso para você. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.
Grato por todo o conteúdo e por também ter dado a ideia para a gente resolver os problemas, tá bom? Muito bom, Sérgio. Bom, agradeço ao professor Maciel pelas considerações, né? Chegou a minha vez de falar. Enquanto orientador, não tenho muitas observações a respeito do trabalho em si, né? Então, basicamente, para finalizar, só mais uma vez parabenizar ao Ayrton pelo trabalho, né? Parabenizar pela apresentação, que é o que eu não tinha visto ainda, né? Então, a apresentação realmente muito boa, muito precisa, né? E com muita segurança, né? Não sei se estava nervoso, mas se esteve nervoso, não pareceu. Um pouco, principalmente depois que a internet caiu. Pois é. Enfim, apesar da brisa net, conseguimos terminar, né, a apresentação do trabalho, né, e a arguição da banca, né. Acho que esse trabalho foi um trabalho muito proveitoso para você, que você teve contato com novas tecnologias, né, com novos paradigmas, né, assim como construir um programa de aprendizagem de máquina, né, como avaliar, né, um dataset, né, e assim, basicamente o que você fez, eu acho que é o que é necessário para um trabalho de conclusão de curso, né, que é basicamente trabalhar sobre um problema, né, aplicar uma técnica e obter resultados, né, sobre esse problema, né. Então isso para mim é suficiente para um trabalho de TCC e eu acho que você fez isso de forma muito bem feita, né. Então parabéns, né, mais uma vez pela evolução. Eu vou pedir licença aos presentes na sala. Eu não sei se depois de tantas idas e vindas se tem mais alguém, né? Mas pedir licença a você também, porque eu vou agora me reunir com os membros da banca, né, para a gente fazer a decisão sobre a sua avaliação, tá bom? Então Tudo bem. aguarde um pouco que já a gente retorna. Beleza, estou esperando.
Bom, pessoal, voltei. Aí, você me escuta? Escuto, alto e claro. Pronto. Bom, pessoal. Bom, Ayrton. Wendel, pode colocar os outros membros da banca na tela? Faltou só o Maciel. Ou não cabe? Só são 4 ou 5? Acho que cabe. Acho que ele saiu. Volte, Marcel. Opa! Olha aí. Eu tinha saído sem querer. É porque eu achava que eu tinha que sair para poder entrar no outro, né? Mas podia ter ficado aqui. Bom, Ayrton, nós nos reunimos, né? Nós aqui da banca, né? Nós tivemos uma longa discussão, como você pode perceber, né? Para fazer justamente um balanço entre o seu trabalho sobre as várias perspectivas, né? Então, basicamente, a gente olhou em 3 perspectivas: o texto, né? A apresentação, né? E a dificuldade do trabalho, né? O texto, realmente, a gente entende que tem alguns elementos que precisam ser melhorados, né? Realmente, ainda há algumas sessões sem coesão, né? Tem algumas coisas a serem realmente bem melhoradas. Mas, por outro lado, a gente considera que a sua apresentação foi muito boa, né? Digna de nota, e a complexidade do seu trabalho também é uma complexidade grande, né? Afinal de contas, é um trabalho de machine learning, você mexeu com frameworks que você não conhecia ainda, coisas que são complexas, né? Que são coisas que muita gente só consegue pegar na pós-graduação, né? Então, considerando isso, né? Se não fosse sua escrita, talvez você tivesse tirado até 10, se sua escrita tivesse boa, né? Mas considerando a dificuldade, não é que seu texto seja ruim, de forma alguma. Seu texto você escreve bem, assim, para um aluno de graduação, principalmente um aluno de graduação de exatas, né? Você não escreve mal, não, né? Mas, assim, acho que falta um pouco de maturidade em escrita científica, o que também não é de se espantar, porque você também está começando agora nessa área, né? Muito provavelmente nem vai seguir por esse caminho, né? Pelo que a gente conversa, mas essas dificuldades, elas tiram um pouco o valor do trabalho, né? Então, considerando esses elementos, nós nos reunimos e demos para você a nota 8,5, tá bom? Pelo seu trabalho. Muito obrigado. Tá? Perfeito. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo esforço, né? Desejamos sucesso aí nessa nova etapa da sua vida, né? E o caminho que você vai seguir, seja pelo mercado, ou se você resolver fazer um mestrado, não sei, as coisas mudam no passado da vida, né? Mas que você obtenha muito sucesso e conte com a gente no que precisar. Tá bom? Só aqui. Então, parabéns. Vamos tirar aqui só o velho print aqui da banca, né? Porque deixa eu... eu tô meio assanhado aqui, mas não tem jeito mais não. Mas já era. Então vamos sorrir aí. Pronto. Tirei a foto aqui. Parabéns, Ayrton. Muito obrigado. Foi uma nota excelente. Eu agradecer a Amanda. A Amanda e o livro foram os meus primeiros professores. Primeiro eu tive aula com o livro, depois foi aula com a Amanda. Então, foi desse jeito. Obrigado aí obrigado à banca, obrigado aos professores, né? Foi uma excelente trajetória, né? O livro, obrigado, livro, por ter aceitado, ter sido o orientador. Obrigado, Marcial, por ter me orientado no trabalho e ter dado aquelas ideias. Gostei muito daquele dia que você me chamou lá no teu escritório para me apresentar o trabalho, né? Que tu colocou aquele pulso, né? Que a gente verificou o eletrocardiograma, bem interessante aquilo. E é isso, tá? Basicamente isso, e agradeço de coração. Sucesso. Até mais aí. Valeu, sucesso. Boa sorte. Até mais. Obrigado, pessoal, pela participação. Até mais. Obrigado por estar assistindo. Muitos bitcoins aí para você, viu? Claro, comprem Bitcoin. Vai, tchau. Tchau, gente. Tchau, professora Amanda. Tchau, Lizê. Tchau, obrigada. Ei, tu colocou aquele negócio em todo mundo, né? Tá do meu pé. Tu ainda tá gravando, Amanda. Tá transmitindo.